aqui e aqui, ó. É uma bagunça aqui, que é pior que o programa do Ratinho. Bom, vamos fazer o seguinte, Copinchas. Hyorougan. Eu achei um cara no Nikodouga, no Japão, fazendo o Hyorougan, Copinchas. A comidinha ninja com ingredientes de hoje em dia. Depois eu passo o link com os ingredientes do material antigo para fazer os comprimidos alimentícios dos ninjas, que também era uma espécie de suplemento alimentício e eles tinham uma conotação de remédio. Essas comidas que eu penso, aí, ó, essa é da minha postagem do rudemar.com. Já coloco o link para vocês, certo? Nessa mistureba aí que até mesmo lágrimas de Nossa Senhora, batata da montanha, farinha, ameixa seca, que é o umeboshi, ameixa salgada seca, sementes de gergelim, para fazer isso é a ameixa seca, viu? E outras coisas mais. Isso com os ingredientes de hoje em dia. Ele colocou mel e colocou saquê, sendo que no verdadeiro Hyorougan, a comidinha dos ninjas, que são cápsulas, não ia saquê. Eu vou explicar por quê. É o seguinte, Copinchas, em ocasiões os ninjas precisavam fazer missões que duravam dias a semanas e precisavam às vezes se alimentar. E a comida dos ninjas, o Hyorougan é uma das comidas, era uma comida de emergência para ele poder sobreviver a um período grande de solidão ou fome, entende? E dizem que comiam apenas 3 dessas bolinhas que vocês vão ver prontinhas daqui a pouquinho. 3 bolinhas por dia era o bastante, sabe? Não sentia, pelo menos não dava fraqueza. É lógico que o ser humano vai sentir a sensação de fome, o estômago vazio, né? Mas pelo menos não morrer de fome comendo essas bolinhas aí, essa misturança aí. E cozidas ao vapor ou deixadas para secar no sol. O rapaz experimentou esse Hyorougan, que foi essa comidinha ao estilo ninja, que foi mel e foi saquê. Ele falou que é borrachudo, não é ruim, certo? Se bem que outras fontes que eu vi falou que tem um gosto terrível de remédio chinês. E essa é a comidinha ninja, certo? Uma das comidinhas ninjas por excelência, a mais famosa de todas as comidinhas. Mas existe também outros compistas, como o Kikatsugan, certo? Também foi utilizada em guerra. Essa comidinha, muito parecida com a que eu mostrei para você no videozinho ali, o Hyorougan, só que menorzinha, viu? E deixa eu ver se eu abro, não, tem a imagem aqui, Kikatsugan. Vamos ver se eu abro aqui assim, ó, aumento a imagem aqui. Esse é um site justamente que vende o Kikatsugan hoje em dia. Ele vende como se fosse comida de souvenir. E também 3 dessas bolinhas por dia, Copinchas, seria o bastante. Isso aqui é onde está vendendo, viu? No texto aqui embaixo dessa imagem, Copinchas diz que o Kikatsugan, parecido com o Hyorougan, 3 dessas bolinhas por dia não deixava a pessoa se resfriar, o ninja se resfriar, e alimentava, mantinha ele no mínimo do mínimo do mínimo, para que ele não morresse de fome. Comida de sobrevivência, comida de trincheira, Copinchas, comida daquela, sabe, para guerreiro mesmo. Você sabe, né, Copinchas, imagine que, não é nem imaginar, a gente sabe que guerras foram vencidas graças ao estômago, porque saco vazio não para em pé, e no Japão já tem um ditado, né? Você sabe de que de barriga vazia não se faz guerra. Haraga retewa e kusagadekino, certo? Não se faz guerra de barriga vazia. Então toda a logística, certo, alimentar era mais que necessária, era primordial. E inclusive, Copinchas, só saindo um pouquinho do assunto e já voltando, a Universidade de Mie, a Universidade de Mie, deixa eu ver se é isso mesmo, a Universidade de Mie, Copinchas, iniciou um estudo sobre a comida dos ninjas, sabe? Sobre o que utilizavam, como utilizavam, quais os benefícios e se realmente alimentava, realmente podia manter um guerreiro, um ninja de pé em plena missão. Sim, o valor energético sim era muito bom. Agora estão vendo também quais os valores medicinais. Está em estudo as comidas dos ninjas por universidades japonesas, no caso a Universidade de Mie. Iniciou um estudo para ver os valores medicinais da comida dos ninjas. Gente, olha só, vai ameixa seca, vai açúcar, mascavo da época, vai cenoura da montanha, não a nossa cenoura, mas vai arroz cozido, vai remédios vegetais, ervas medicinais da montanha. O Hyorougan vai mais arroz, raiz de lótus e remédios do que o Suikatsugan, que eu já vou mostrar para vocês. O Suikatsugan, ele perdeu uma receita, viu? Não existe mais a receita do Suikatsugan, que era o comprimido mata-sede dos ninjas.
Vamos para o Suikatsugan, Cupinches, onde novamente esse mesmo japonês que fez o Ryogan, ele tentou recriar o comprimido mata-sede dos ninjas. Que é óbvio, sem água tu não mata a sede, sem água tu não supre as necessidades hídricas de um corpo. Só que os ninjas tinham uma mini capsulazinha que eles chupavam para tirar um pouco daquela sensação de sede. Eles sabiam do perigo que tinha da falta de água. E em campo de batalhas, em guerras principalmente, faltava água. Em missões mais ainda. Então em ocasiões eles colocavam uma bolinha bem pequenininha, sabe, chamada de Suikatsugan, cujos ingredientes são perdidos, não se sabe quais eram, certo? E com isso eles conseguiam segurar até por 2 dias sem água. Esse japonês aqui montou um Suikatsugan com ingredientes de hoje em dia, como doce de limão azedo, chá solúvel japonês, o matcha, farinha de trigo mourisco, o soba, o que mais que ele colocou? Umeboshi, a ameixinha azeda, fez bolinhas e colocou uma bala refrescante dentro ainda. Ou seja, é só ilustrativo mesmo, porque o verdadeiro já perderam a receita do antigo Suikatsugan, porque dizem que esse comprimido mata-sede ia um tipo de cogumelo que está extinto. Por isso que a receita está perdida, Cupinches. É o que eu vi em fontes da internet. Fascinante, né? Sabe, tu colocar uma coisa na boca, mastigar certo? E poder aguentar sem água em momentos de necessidade. Imagine que as batalhas campais japonesas, em guerras, por exemplo, eram um dia todo, uma manhã inteira, certo? Debaixo do sol, o teu cantil feito de bambu, uma hora estava seco, pegava do companheiro, acabava. Imagina 6, 8 horas de luta, combate debaixo do sol, sem nada d'água. No caso dos soldados, certo? Das grandes guerras japonesas, usavam técnicas diferentes dos ninjas, viu? Para poder aguentar grandes períodos de sede. Os ninjas é que usavam o Suikatsugan. Eu estava falando que eu penso que o Ryogan, a comidinha dos ninjas em cápsula, ela, como se diz, não ia sake, não ia bebida alcoólica. Por quê? Porque, Cupinches, um item que não coube na outra live é o seguinte: os ninjas evitavam comer coisas que deixassem hálito, que acabasse gerando cheiro muito forte no suor ou cheiro na boca. Portanto, álcool, certo? Alho, certo? Qualquer coisa que fosse muito temperada, evitavam. Porque em missões, esse cheiro, esse hálito poderia denunciar eles. Um pouco por causa do fardo dos samurais, um pouco porque muitos desses castelos tinham cachorros e poderiam se alertar. Então o ninja comia comida com pouco tempero. E, consequentemente, sabe, com mínimo, quase nunca bebiam álcool, sake. Com exceção, Cupinchas, dos Doburoku Sake, que eu vou mostrar para vocês agora, que os ninjas, sim, chegaram a utilizar em campanhas frias, Cupinchas. E aí, sim, era a exceção à regra. Doburoku Sake, o processo de criação, e eu vou explicando para vocês. Doburoku Sake, Cupinchas, é o sake original, o verdadeiro sake, sabe? Não esse transparente que se compra por aí hoje em dia, sabe? Aquele transparentezinho. É o sake grosseiro, da origem mesmo. Feito com arroz cru ou cozido, dependia. Certo? Adicionando fermento, um tipo de fermento especial, a bactéria, né? Que essa bactéria, depois eu explico como é que conseguiram no passado. E faziam uma fermentação de arroz e água. Pois bem, olha, esse é o processo de fazer doburoku hoje em dia. E tem todo um negócio em cima do doburoku, que é o sake verdadeiro, que eu considero o sake verdadeiro. Ele é um sake lindo, cara, sabe? Que ele é transparente em cima e fica um pó embaixo, um pó ácido embaixo. É muito gostoso, é docinho, sabe? E só que, por que o ninja tomava essa bebida aí? Ele na verdade não tomava, Cupinches, ele comia essa bebida. É que quando se prepara esse tipo de sake, Cupinches, quando ele é coado, sobra 2 partes dele. Uma parte que é a parte líquida com o pó, e outra parte sólida do arroz fermentado, que ainda contém álcool. Essa parte sólida, certo, do doburoku, os ninjas empacotavam e levavam em missões frias. E aí, eventualmente, aqueciam numa fogueira e diluíam esse arroz fermentado, esse bloquinho aí do finalzinho, Cupinchas, diluíam esse bloquinho e bebiam essa bebida alcoólica para aquecer o corpo, em missões muito especiais e frias. Basicamente o ninja fazia de tudo para não beber, justamente por causa do cheiro, com exceção do doburoku, em missões de frio, Cupinchas. Hoje em dia, para fazer o doburoku em casa, se usa fermento comprado no supermercado. Mistura com arroz cozido ou cru, depende do tipo de doburoku que tu quer fazer.
tipo de saquê grosseiro que tu quer fazer. Só que antigamente, Copinchas, e é uma das origens, apontadas como uma das origens do saquê, é que para conseguir esse fermento, eu ri tanto no dia que o meu pai me contou isso, cara. Eu e meu pai rimos tanto, foi há pouco tempo que eu fiquei sabendo dessa informação, cara. Acho que nem meu pai sabia disso, cara. A gente rolou de rir. A gente estava lá em Ibaraque, né? Como é que é, papai? Me conta de novo. Como é que surgiu o saquê? Não, os especialistas dizem que saquê surgiu com as sacerdotisas Miko, sacerdotisas do shintoísmo, onde, isso é uma das fontes, viu? Que originalmente o saquê não era de beber, era de comer. Se comia de colherinha, certo? E como ele tinha o valor alcoólico, ele aquecia, e mais tarde coaram ele e fizeram a bebida. Inicialmente era mais uma comida. Só que para fazer o fermento, era necessário de uma bactéria que desse início à fermentação. E aí que o meu pai e Rimos usavam as sacerdotisas Miko para poder mastigar o arroz, cuspir esse arroz mastigado e ali fermentar através da saliva de sacerdotisas Miko virgens. Eu, papai, eu quero provar. O papai também, por isso que a gente riu, sabe? A gente riu muito, sabe? Porque, né, saliva de virgens. E esse é o princípio de fazer o saquê. Fermentou, pronto, depois coou e surgiu o saquê. Entende?